Olá a todos e todas, uma boa tarde, espero que todos estejam bem. Bom, na aula de hoje a gente vai falar de uma das fases do desenvolvimento humano que muitas vezes é pouco abordada durante a graduação, né? Fases como o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do adolescente acabam ganhando um pouco mais de destaque, só que quando a gente vai falar de idosos, né, da última fase do desenvolvimento, o processo final ali na velhice, não ganha tanto destaque quanto as fases anteriores. E que, na minha opinião, deveria ganhar tem o mesmo grau de relevância, de importância do que todas as demais. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de velhice e de envelhecimento. Eu acho interessante iniciar deixando essa imagem das três fases do espírito do Nietzsche, né? Vocês encontram essa referência na obra Assim Falou Zaratustra, no qual ele diz que o ser humano ele inicia no espírito de camelo, depois evolui para o espírito de leão e encerra a vida no espírito de criança, certo? Então, bom, quando a gente vai falar de velhice e de envelhecimento, acho interessante a gente iniciar pelo processo fisiológico do organismo, né? Então, o envelhecimento físico, a gente entende que nos acompanha durante toda a nossa existência, né? Durante todo o período de vida nós estamos envelhecendo. Então, por exemplo, quando nós estudamos a área da gerontologia, que são as ciências do envelhecimento, nós entendemos que a partir do momento que o bebê nasce, ele já está envelhecendo, né? Então, a gente sempre diz que envelhecer e desenvolver são dois sinônimos, certo? Então, algumas mudanças cognitivas são mais perceptíveis nessa fase do desenvolvimento, né? No nosso cérebro, nós vamos perdendo a capacidade de ter, né, de movimentos com mais destreza, com mais precisão nos movimentos das mãos, né, do nosso caminhar, nosso movimento ali de marcha. Então, por exemplo, né, é comum nos idosos, quando eles seguram um copo numa festa, alguém lhe serve uma Coca-Cola e um copo plástico, devido a essa diminuição das respostas reflexas e do controle da força motora, ele costuma apertar demais esse copo. E aí esse copo rasga e, enfim, derruba a bebida em cima ele derruba a bebida em cima de si e trazem alguns efeitos sociais para aquele evento, né? Enquanto que o jovem ele consegue, com mais precisão, medir a força enquanto ele segura um copo de plástico. Então, se vocês quiserem uma recomendação, inclusive, se vocês forem servir alguma bebida em um copo de plástico, alguma festa para o seu avô, para sua avó, ou qualquer sujeito idoso, recomendo que você coloque 2 ou 3 copinhos de plástico na hora de servir essa bebida. Assim, esse recipiente fica mais seguro na mão do idoso, certo? Então, algumas mudanças psicomotoras também são muito perceptíveis nesse processo e principalmente as alterações nos sentidos, né? Então, na visão, na audição, no paladar e no olfato, por exemplo, o idoso ele vai perdendo um pouco né, de toda essa habilidade cognitiva, essa capacidade de distinguir sons, né, de observar os objetos a uma longa distância ou curta distância, enfim, todos esses fenômenos dessa natureza, tá bom? E quando a gente vai falar também da questão subjetiva ou psicossocial da velhice, que para mim é o mais interessante, a gente tem que tentar situar que envelhecer, né, quando uma pessoa chega ali na terceira idade, né, dos 60 anos para mais, que é a idade classificada aqui no Brasil para você ser idoso legalmente, né, em países desenvolvidos, a OMS diz que a partir dos 65 anos você se torna idoso. Já no Brasil e em outros países dessa mesma categoria, subdesenvolvidos, ou enfim, a partir dos 60, certo? Então, quando a gente vai falar da questão subjetiva, né, do sentido que o sujeito dá para a sua velhice e para o seu envelhecimento, a gente não pode fugir desses dois fenômenos, né? Que ser velho envolve privações e perdas. Felizmente ou infelizmente, cada sujeito dá, enfim,
um significado para esse processo, mas que é difícil, né? Para nós é difícil ser feliz o tempo todo, né? E quando a gente, por exemplo, se depara na velhice, né, nos sujeitos que irão se tornar idosos ou que já estão ali nessa fase, muitas vezes a gente tem que ser contrário às nossas vontades, mesmo que seja bom para a saúde. Então, não à toa é comum encontrarmos no perfil do idoso uma certa resistência em aderir a alguns tratamentos, em mudar alguns hábitos ou comportamentos, mas também a velhice não é sinônimo de só fenômenos negativos, certo? Por exemplo, na Grécia Antiga ou no período ali dessa faixa histórica, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o idoso, né, o sujeito velho, ele era o ideal, enquanto que hoje nós encontramos no corpo do jovem e no sentido de uma vida jovem o ideal de vida a ser vivido, né? Então, antigamente, o idoso ele era visto como uma grande fonte de sabedoria, alguém que já tinha passado por muitas experiências ao longo da vida e que por isso saberia, enfim, orientar os demais e assim segue, inclusive entrar na política, né? Então, o Nietzsche ele tem uma frase muito emblemática quando a gente vai falar de uma certa perspectiva existencialista, de que só existe um único valor verdadeiro, e esse valor é a própria vida. Então ele afirma, né, torna-te quem tu és, e a Silvana Totora, uma outra autora da área da gerontologia, complementa essa frase do Nietzsche, trazendo um pouco para a nossa questão do envelhecimento, e diz, torna-te quem tu és, torna-te velho. Afinal, muito além de você assumir a velhice, quando a gente para se debruçar sobre essa frase, indica uma outra postura, até numa leitura existencial, de você dar um novo sentido ou um novo significado para a sua vida, certo? Afinal, a vida é feita de novos fenômenos, novos acontecimentos, e nós estamos sempre nos debruçando sobre essa relação dialética da nossa vida, né? Então, por exemplo, para encerrar, acho interessante trazer a noção de biopoder do Foucault. Então, o Foucault ele vai dizer que a ciência e o Estado regulamentam a vida alheia, mas esse é um engano, né? Afinal, se nós agíssemos de forma ética, nós não precisaríamos de leis ou regras para ditar o comportamento de todos os outros, né? De um grupo ou da sociedade. Então, por exemplo, se a gente quiser falar se a gente quiser buscar no Kant o conceito de ética, ele vai dizer que o respeito é o único sentimento possível para nós agirmos eticamente diante do outro. Então, se você, por exemplo, estivesse num metrô ou num ônibus e você não precisasse de uma lei que te obrigasse a levantar para ceder o seu lugar para o idoso, mas você agisse com respeito diante do outro, então você não precisasse de uma ordem para você cumprir, né, ou você exercer esse comportamento de levantar, aí sim os nossos valores seriam muito mais verdadeiros, certo? Então, às vezes as leis e regras são meramente ordens estéticas, né? Mas a verdadeira intenção das pessoas, a verdadeira natureza do sujeito estaria na forma como nós nos relacionamos, ou na forma ética, na forma respeitosa. Certo? Então, por hoje, acho que a gente fica por aqui. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.